Olá, empreendedor, aqui é o Gabriel Moya e hoje eu estava lembrando da minha primeira empresa. Foi uma empresa de fisioterapia. E eu, junto com meus dois sócios, a gente tinha uma vontade muito grande que essa empresa desse certo. E a gente tinha uma intenção muito boa também de contribuir com as pessoas. Então a gente fez de tudo que a gente conseguiu, que a gente imaginava que era possível na época para fazer a empresa dar certo. E a gente começou com um projeto que era um projeto para ajudar crianças, então escolares que estavam se desenvolvendo a melhorar sua postura, a ter um movimento melhor, mais saudável. E a gente começou com esse projeto, fizemos uns pilotos, mas quando a gente foi entrar nas escolas, oferecer o nosso serviço, a gente teve uma resistência muito grande. E nisso surgiu uma outra oportunidade de fazer atendimentos domiciliar, como um home care em fisioterapia. E a gente falou, bom, se lá não está dando certo, vamos para esse lugar. E a gente começou a desbravar esse outro mercado. A gente tinha alguns contatos que foi muito bom, a gente começou a ter mais penetração, mas também viu um pouco de resistência, né, nos médicos que a gente ainda não conhecia, não tinha contato. E nisso surgiu uma outra oportunidade de abrir grupos de pilates em condomínios. Então a gente falou, pô, se aqui não está dando certo, vamos tentar aqui agora. E a gente foi, começou a trabalhar com condomínios, fez parcerias, chegou a ter 30, 40 grupos de pilates em condomínios diferentes. E a coisa estava dando certo, estava crescendo, mas a gente percebeu que nem sempre os grupos valiam a pena financeiramente manter esses grupos e desenvolver esse projeto. Então a gente pensou mais uma vez e aí surgiu uma outra oportunidade, que era trabalhar com grandes empresas que tinham indústrias e precisavam de um trabalho de ergonomia, ambulatório, de fisioterapia dentro dessas empresas. E a gente foi lá mais uma vez, desbravar nosso caminho, e aí começou alguma conversa, começou a ter alguns clientes, e hoje, pensando nessa trajetória toda, eu vi o quanto que faltou aquilo que a gente já conversou aqui, de uma visão muito clara, de um porquê muito claro e sendo mais palpável, de uma meta muito clara, anual, semestral, mensal, saber exatamente aonde a gente queria chegar. Porque no final das contas, empreender é isso, né? É aquela emoção que você tem de colocar a sua ideia em prática, testar a sua ideia e com certeza não vai dar tudo certo, né? Eu não tinha maturidade para entender na época, mas o processo todo é esse. Você vai ultrapassar algumas barreiras e ultrapassar essas barreiras quer empreender, quer ir além, né? Quer fazer a coisa funcionar. E é isso que o empreendedor precisa ter essa resistência, essa persistência de se perseguir o sonho dele, a meta que ele tem. Ele precisa de resiliência, né? Ele vai sofrer alguns abalos e precisa retomar sua energia para ir para frente. E ele precisa ter muito claro onde ele quer chegar, né? Precisa dessa meta clara. Então eu imaginava que a gente começava um projeto aqui e facilmente chegaria num outro ponto. Mas eu percebi que a trajetória do empreendedor é uma loucura, né? A gente está aqui no começo e aí quando a gente está indo e acha que está indo para o caminho certo, acontece uma coisa que a gente vai para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, e aí possivelmente a gente chega aonde a gente queria. Mas o caminho é muito tortuoso, né? O caminho não é uma linha reta. Então o empreendedor precisa dessa resistência, precisa se colocar no risco, ele precisa aguentar essas chacoalhadas que a vida dá. E é um desafio, né? É um desafio que todo empreendedor passa e eu não tinha ideia que eu passaria por tudo isso quando eu abri a minha empresa, mas tenho certeza que vale a pena ao mesmo tempo também. Então, se você é um empreendedor, você sabe do que eu estou falando, você deve viver essa montanha-russa, essas emoções todas e seja bem-vindo a bordo. Então, curte a nossa página no Facebook, curte a nosso canal do YouTube e essa é a dica que eu vou deixar aqui para você hoje. Tem uma meta muito clara. A gente falou de ter um porquê da empresa, de ter uma visão e sendo mais palpável, ter uma meta. Eu tenho um playlist lá no YouTube falando só de metas. Se você tiver dificuldade, pode acessar, ter um passo a passo como construir bem a sua meta. Tenho certeza que vai ajudar se você estiver precisando. E então ter essa clareza para onde você está indo, saber que a estrada, que o caminho do empreendedor tem oscilações e que você vai ter que suportar isso é fundamental para empreender.
Então, fica aqui a minha dica. Se você curtiu, a gente se vê no próximo bloco. Valeu!